Está no ar o Academia, seja bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre enxergar o outro e do ponto de vista da responsabilização por um crime. Vamos falar sobre a racionalidade penal moderna. Quer entender? Então vem desvendar com a gente o trabalho da mestra em Direito e Políticas Públicas, Léa Martins Salles Ciarline. A ética e a justiça de Emmanuel Levinas e a racionalidade penal moderna, dois discursos mediados pela justiça restaurativa. Dissertação apresentada ao Centro Universitário de Brasília para obtenção do grau de mestre em Direito e Políticas Públicas, sob orientação do professor doutor Bruno Amaral Machado. A justiça que queremos para quem comete um crime está baseada na punição, no castigo, no sofrimento. É a chamada racionalidade penal moderna. Será que o nosso modelo de pena e a sociedade pensam mais no pagamento da sentença do agressor e se esquece da recuperação efetiva do ser humano? É possível imaginar uma nova forma de responsabilização do criminoso, mas sem a violência, sem a vingança? A proposta, em alguns casos, é de justiça restaurativa, que você vai entender agora como funciona no Academia. E participam hoje do programa o professor e mestre em Direito e Políticas Públicas, Fernando Parente, e o professor e mestre em Direito, Pedro Paulo Castelo Branco Coelho. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. E eu já passo a palavra para a Léa, para ela fazer uma explanação e explicar para a gente do que se trata o trabalho. Seja muito bem-vinda, viu, Léa? Obrigada. Inicialmente eu gostaria de agradecer, o convite, para mim foi uma honra e é muito bom participar junto aqui com o doutor Pedro Paulo, com o doutor Fernando, com o Alexandre, a respeito de um tema, é um tema complexo, profundo, mas eu vou tentar aqui resumir os principais aspectos do trabalho. Esse trabalho, ele é resultado da minha vivência, da minha profissão. Eu sou magistrada e, como magistrada, já estou quase há 20 anos na magistratura, atuando na área criminal. E, ao correr do tempo, ao longo do tempo, eu comecei a sentir muitas inquietações a respeito do nosso sistema, de como ele funciona, de como ele vê a questão criminal. Eu estou usando a questão criminal aqui para a gente entender todo esse processo. Nessa caminhada, ao longo desses quase 20 anos de magistratura, eu tive contato com a justiça restaurativa, que é um movimento que propõe um novo modelo, uma forma diferente de tratar essa questão criminal e, paralelamente a isso, eu tive contato também com a filosofia e, especialmente, a filosofia de Emmanuel Levinas, que é um autor de formação francesa, mas é um autor judeu, e que traz para a filosofia tradicional um ponto muito importante, porque o ponto de superação dele, da proposta dele, é a inserção do outro na questão. E eu quis fazer, justamente, trazer para o nosso debate, ou seja, para o debate da questão criminal, por isso eu usei a criminologia como base também, esse pensamento levinasiano, porque eu observei ao longo desse período que eu tive esses contatos, e na Justiça Restaurativa eu inclusive participei na coordenação de um projeto, que hoje é um programa de Justiça Restaurativa do nosso tribunal, aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para crimes de menor potencial ofensivo. O que eu observei é que a Justiça Restaurativa ela tem muitos pontos em comuns com a filosofia de Emmanuel Levinas. Resumidamente, a filosofia de Emmanuel Levinas, ela traz o outro, ou seja, a questão da ética, ele chega a dizer que a ética é a filosofia primeira, que nós temos de ter uma responsabilidade, que é uma responsabilidade antecedente pelo outro. Mas não é o outro que me concerne, não é o outro que diz respeito a mim. É o outro, ainda que ele seja aquele que nada nele me concerne, nada nele me atrai. Ainda assim eu tenho de ter essa responsabilidade. E eu achei interessante que você trazendo essa ideia da filosofia, e eu percebi os pontos de contato, por quê? Porque o movimento de justiça restaurativa, o que ele propõe? Ele propõe a aproximação, a humanização da questão criminal. Hoje nós temos o nosso
projeto, o nosso direito penal, ele, que a gente chama de direito penal clássico, ele tem base, claro, lá no contrato social, em tudo que foi pensado no iluminismo, no modernismo, mas o que ele fez? Claro que, em nome de afastar a vingança privada, na verdade, acabou afastando as pessoas que são diretamente relacionadas ao conflito. E aí eu observei que a justiça restaurativa e a filosofia de Emmanuel Levinas tinham muitos pontos em comuns, mas quando a justiça restaurativa é proposta, porque ela é um movimento de política criminal, quando essa proposta chega ao sistema criminal, de justiça criminal, o que acontece? Normalmente, ela é cooptada, porque o nosso sistema ele está tão arraigado num discurso, que é esse discurso que o professor Álvaro Pires chama de racionalidade penal moderna, ou seja, num modo de pensar em que a aflição e a dor ainda está em primeiro plano, ou seja, a retribuição ao fato, é tão forte que quando chega movimentos como de justiça restaurativa, com uma proposta de inserção do outro nessa discussão, e quando eu digo do outro, não é só do réu, do infrator, é da vítima, é da comunidade em que eles estão inseridos, daquelas pessoas que estão diretamente relacionadas ao conflito. Então, essa foi a minha intenção de trazer essas abordagens para o trabalho, para pensar mesmo e refletir a respeito da questão criminal. Léa, vamos abrir aqui, então, uma primeira rodada de perguntas, tá? E eu começo já com o Fernando. Seja muito bem-vindo. Faça uma questão sobre o trabalho da Léa, por favor, Fernando. Olá, Alexandre, Léa, professor Pedro Paulo. Léa, uma questão interessante no seu trabalho é a interdisciplinariedade do trabalho. Você vai na filosofia, vai na criminologia e aí explanou para nós aqui que a sua experiência profissional foi a pedra, né, motriz dessa questão toda. Eu gostaria que explicasse um pouco melhor por que essa opção da interdisciplinariedade para além da origem da sua proposta aí e qual foi, se teve algum fato específico na sua atuação como magistrada criminal que lhe despertou a atenção para essa violência do sistema penal, colocado aí como racionalidade penal moderna. Certo. Bem, como eu disse, ao longo, né, no cotidiano, no trabalho, eu comecei a observar, acho que muitos colegas, muitos magistrados também devem ter essa mesma percepção, de que a resposta penal, ela, embora formalmente seja perfeita, você aplica a lei e tal, nos resultados, nos efeitos, ela traz muito pouco. E nós continuamos pensando a questão criminal sempre a partir já do momento em que o fato já ocorreu, né, que a justiça já está ali pronta para atuar. E isso despertou em mim o interesse de pensar também do ponto de vista das políticas públicas, né? E por isso até eu fui fazer o mestrado justamente pegando direito e políticas públicas. Porque essa questão, quando nós observamos, e isso no dia a dia, o senhor me perguntou se tinha alguma situação, são inúmeras situações, né? É muito comum, porque tem um movimento, o movimento do Labeling Approach, ele desvenda um pouco esse mistério do sistema criminal, porque veja, nós temos um sistema em que ele diz que a pena, que as funções da pena é a retribuição, mas também a prevenção. E há desdobramentos na prevenção, entre eles tem outros, mas eu vou ficar com um só aqui, porque eu acho que responde bem a questão, que é a prevenção individual, aquela relacionada ao réu no seu aspecto positivo, ou seja, traduzindo é a ressocialização ou a reintegração. Mas o que acontece? O que nós vemos dentro desse processo, desse modelo que nós chamamos de racionalidade penal, dessa racionalidade, é que o que está em primeiro plano ainda é a retribuição. E esse movimento do labeling, ele vai mostrar o seguinte, que da forma como é colocada em prática essas funções da pena, na verdade, nós estamos reforçando os problemas que levam ao sistema carcerário. Então, veja, a pessoa, ele fala, a pessoa que entra no sistema a primeira vez, há uma chance muito alta dele reincidir, dele voltar ao sistema. Então,
nós estamos falando de uma situação que é paradoxal. Como é que nós vamos colocar em primeiro plano a retribuição se a própria lei, no seu discurso formal, diz que nós temos que recuperar essa pessoa na sociedade? E aí nós vemos que na aplicação, como essa ideia da retribuição é muito forte, que é algo que, por exemplo, a justiça restaurativa já prega diferente, é a retribuição como um mero pagamento. Veja que os réus, as pessoas que são inseridas no sistema, elas assimilam também como um pagamento a resposta penal, porque elas também não têm nenhuma fé nessa reintegração. O que acontece? É muito comum em audiência você perguntar para o réu: o senhor já foi preso, o senhor já foi condenado? E ele te responder: já fui condenado, mas já paguei. Quando ele responde que ele já pagou, ele está dando a resposta justamente tarifária. Ele está dizendo, olha, nas entrelinhas, ele está dizendo, por que estão me cobrando e me perguntando de algo que eu já paguei? Veja que aí entra a filosofia levinasiana, por exemplo, que eu digo que tem pontos comuns com o movimento de justiça restaurativa, ela vai dizer o contrário. A pessoa que participou do fato tem de ter responsabilidade. O réu acaba não tendo também. Perfeito. Bom, eu vou pedir aqui uma questão para o professor Pedro Paulo. Seja muito bem-vindo. Essa relação de causalidade que detém o jurista, o julgador, o operador do direito, ela limita, seja o advogado, seja o professor, seja o magistrado, naquela tipicidade. Então, é preciso que haja uma abordagem maior nessa função restaurativa da justiça. Eu entendi que o que o senhor falou está muito dentro da teoria do crime, né? É claro que dentro da teoria do crime ela tem toda uma lógica, né, de aplicação do direito. A teoria da pena também é um discurso bem montado e nós temos a legislação composta principalmente do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, que traduz bem essas teorias. Mas a justiça restaurativa, por exemplo, ela não está preocupada nesse aspecto formal da aplicação. Nós, inclusive, eu trato disso no final do primeiro capítulo do meu trabalho, nós vamos observar no Brasil, inclusive, uma tendência no processo penal de ser um processo penal garantista, né, do devido processo legal. Agora, no direito penal, o que nós vamos observar são muitos movimentos recrudescedores, movimentos muito punitivistas, com a ideia de que só o direito penal, só o aumento da população carcerária vai solucionar a questão. A justiça restaurativa, ela vem com uma preocupação, que é aí que eu digo que ela tem esse ponto de contato com a filosofia levinasiana, que é a preocupação com o outro. E o outro aqui são todas as pessoas que estão envolvidas naquele fato. Eu vou contar aqui um exemplo curto, mas de uma situação que eu já tive em audiência. O rapaz pratica um crime de roubo, esse roubo era da vítima da comunidade, era um roubo sem violência, a vítima pede para sair daquele caso da justiça, para resolver de outra maneira, e nós não podemos fazer nada. A justiça restaurativa, que ela propõe é outro modo de solução dessas questões criminais. Então, vai além da própria teoria do crime, né? E no próximo bloco, então, a gente vai tentar desvendar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a justiça restaurativa, tá bom? Eu peço licença aos convidados. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o programa Academia está de volta, hoje com o tema A Ética e a Justiça, de Emmanuel Levinas, e a Racionalidade Penal Moderna, 2 discursos mediados pela Justiça Restaurativa, com a expositora Leia Martins Salles Ciarline e os convidados Fernando Parente e Pedro Paulo Castelo Branco Coelho. Bom, e eu já vou me dirigir diretamente ao professor Pedro Paulo, porque o senhor fazia uma questão... no bloco anterior, eu queria que o senhor continuasse na sua pergunta. Pois bem, então eu sou preocupado quando eu vejo na aplicação, porque eu sou um operador do direito e trabalho praticamente o dia todo com direito penal.
Então, eu sou preocupado com a relação de causalidade entre a conduta, que é a ação, e o resultado. Pois bem, isso há uma limitação que vai levar à tipicidade penal. Né? Essa restaurativa parece assim um juízo de valor e me faz lembrar Aristóteles na Ética de Nicômaco, quando ele definiu que era justiça, né? Que era a régua de Lesbos que saía medindo a sinuosa das pedras. Então, não há um consenso nesse juízo de valor. Para ele é um valor, justiça, para mim é outro, para a senhora é outro. Então, isso tudo me leva a sair um pouco dessa... Quando se fala na justiça restaurativa, me faz lembrar o direito aplicado fora da legislação penal. Por exemplo, aquele direito achado na rua, que foi aquele movimento de Erkenhoff, como aplicar o direito e tudo. E isso, às vezes, eu me acho assim um pouco temerário em dizer as coisas fora do contexto da tipicidade penal, porque vai dizer ao juiz que ele pode aplicar o direito de modo diferente. E aí é onde está a situação em que os juízes de valor, eles se chocam entre o operador do direito, aquele que aplica o direito, o advogado que defende, o que acusa, o Ministério Público. E isso eu acho isso um pouco temerário. Mas pela sua explicação, eu já fiquei mais satisfeito em ouvi-la, né, e me lembrar do aspecto da ética, em que se deve harmonizar a sua conduta pela sua maneira de viver, de encarar as coisas, a realidade da vida e a estrutura que nós temos para aplicar o direito contra determinada pessoa, que às vezes é quanto mais. Sempre haverá um remanescente que, óbvio, nós não vamos precisar de uma situação dentro do processo de justiça, do sistema de justiça. Mas a questão que eu coloquei e o trabalho, ele tem assim como propósito um convite à reflexão, na verdade, na própria maneira de pensar. Atualmente, por exemplo, nós não poderíamos aplicar a justiça restaurativa em determinadas situações, porque isso há uma limitação da própria legislação. Nós temos uma ação pública incondicionada, ou seja, que não depende do particular. Eu estava falando daquele exemplo do roubo para mostrar a nossa legislação, o nosso modelo penal, ele afasta o infrator da responsabilidade porque ele não tem uma responsabilidade direta com o fato. Ele não precisa nem falar, ele pode faltar com a verdade, ele não pensa, o senhor disse que gosta da psicanálise, ele não tem mais contato com o que ele fez, com a realidade daquele fato. A vítima, ela é afastada porque ela é substituída pelo Ministério Público e a comunidade fica de espectadora assistindo os julgamentos. Então, na verdade, a nossa legislação atual, é claro que ela é um limitador para a aplicação de um projeto como esse, de justiça restaurativa em todos os casos. Mas a proposta, por isso eu trouxe a filosofia, porque a proposta do trabalho é mudar a nossa forma de pensar. É nós começarmos a questionar se essa racionalidade, que justamente defende esse modelo, inclusive da teoria do crime, da teoria da pena, se ele não poderia ser substituído por outra forma de pensar. Então, na verdade, eu não estou aqui dando uma resposta fechada, mas é um convite para uma reflexão em que essas pessoas que foram afastadas nesse processo todo da história do direito penal, se não seria o caso de nós pensarmos na aproximação delas para resolvermos o conflito penal, ou conflito criminal, como queiram, de uma forma diferenciada, humanizando mais essas relações e trazendo para o contexto as pessoas que estão diretamente vinculadas àquele fato. Né? Só um ponto que eu vejo nessa situação que a senhora acabou de colocar agora, e que eu realmente fiquei satisfeito, é com relação à elasticidade do tipo. Porque se você dá esse poder ao juiz de ele se afastar um pouco da tipicidade penal e se inserir numa estrutura de restauração
da justiça, afastando esse ponto do postulado da relação de causalidade, o Estado, o ius persequendi, o Ministério Público, ele fica um pouco, e as partes, um pouco sem uma condição de vigilância, não diria, ou fiscalização contra o julgador, o aplicador do direito, porque senão nós vamos cair naquela situação do Carlos Alberto Eckenhoff a respeito de como aplicar o direito. Eu aplico o direito que eu acho justo, aplico o direito que está na lei, ou aplico o direito que que mais me convém e recuperar aquele cidadão. É interessante isso que o senhor está dizendo, porque, na verdade, é exatamente isso. Nós temos dificuldade de sair dessa racionalidade. E quando nós temos esse receio de abertura, o Levinas, ele usa uma metáfora, duas, na verdade, para justamente falar dessa questão do outro, porque ele diz, o outro não é aquele que você parte de você, daquilo que você entende, não é a partir do mesmo. E ele ele pega a metáfora de Ulisses e pega a de Abraão para dizer, olha, Ulisses, ele é aquele que viaja, mas sempre pensa em voltar a Ítaca, que seria o mesmo. Isso. Ele sempre quer voltar para o que ele pensa, para o que ele é. E aí ele usa a metáfora de Abraão para dizer, ele é judeu, claro, e ele diz, olha, quando Deus disse a Abraão, saia e vá para uma terra estranha, ele foi e não voltou. Então, o outro é esse estranho. Nós temos, dentro da racionalidade, dessa racionalidade tradicional, o tempo todo o nosso receio é justamente sair desse âmbito já do conhecido. Claro, uma proposta como justiça restaurativa, nós vamos ter de lidar também com o desconhecido. Mas é aí que está a questão de abrir o pensamento. Por isso que eu digo que o trabalho é mais uma reflexão de mudança de pensamento, dessa racionalidade que nós temos. Eu vou pedir uma pergunta agora do professor Fernando, por favor. Léa, eu fico feliz em ver essa preocupação com o outro, tratamento acadêmico disso. Foi até um tema também da minha dissertação de mestrado, quando trazia a sociedade para a ressocialização do preso, que é justamente um dos pontos tocados aí no seu trabalho. E uma das propostas é justamente a justiça restaurativa, que é colocada no seu trabalho. A minha pergunta é, primeiro, o brasileiro está preparado para a justiça restaurativa? O brasileiro deseja a justiça restaurativa? Por que da pergunta? Porque nós vemos um discurso de ódio muito grande, muito fervoroso. Então, o brasileiro, logo o servidor público, né, do judiciário, está preparado para essa modalidade de solução de conflitos penais? 2. E ela é, de fato, uma política de segurança pública? Nós temos um excelente trabalho da professora Raquel Tiveron, né? E lá fala sobre a justiça restaurativa muito bem, e eu gostaria de saber, na tua pesquisa, se a conclusão, onde foi aplicada, se de fato é uma política pública ou mais um discurso vazio em que a gente vai eventualmente se apegar aí. Tá. Em relação à sociedade, no primeiro capítulo, eu abro o primeiro capítulo com um conto. Né? Um conto ou um romance, há uma divergência aí, porque ele não é muito extenso, chama Cláudio Guer, de Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu peguei esse conto propositalmente porque ele, além de escritor e escreve lindamente, ele também era muito ativista e participava no seu tempo, né, politicamente, das questões e, em especial, a questão criminal para ele tinha uma força, né, uma importância, e ele falou muito sobre isso nos seus romances. E nesse, especialmente, ele trata, veja, uma questão de um roubo em que a pessoa, pelas contingências, pelas vicissitudes da vida, acaba praticando. Em razão disso, ele é inserido no sistema penitenciário. Agora, isso ele escreve em 1834, salvo engano. Então, nós estamos falando do início do século XIX. Dentro da prisão, essa pessoa também, por outras questões, outras contingências, acaba praticando o segundo crime, que é um homicídio. Qual é a importância da literatura ter sido colocada e logo no início, né, da obra, logo no início do trabalho? Porque a literatura, ela tem, assim como as artes em geral, ela tem um poder de nos fazer olhar a situação, a questão,
de uma forma mais livre, sem as amarras, os preconceitos. Se eu trouxesse um caso concreto de um roubo, de alguém que praticou um roubo e na sequência um homicídio dentro da prisão, certamente as pessoas já ficariam interditadas de observar, de analisar essa situação. Mas como está na linguagem da prosa, num romance, e a questão criminal, nesse conto, ela é tratada profundamente sobre as mazelas, sobre o próprio sistema criminal da época. E aí você observa o seguinte, que as pessoas, por meio da literatura, e aí pode ser também por meio do filme, de outras formas, né, da poesia, ela vai ter mais proximidade com essa questão. Então, eu acho que as pessoas estão precisando ouvir mais a respeito da questão criminal de outras maneiras. Perfeito. Doutora Aurélia, muito obrigado por vir compartilhar suas ideias aqui com a gente. Logo, acredito que esse estudo vai virar uma publicação, é isso? Nós já estamos, já estou finalizando, já assinei o contrato. Eu imagino que até meados de setembro, por aí, sai já o livro, e aí vamos ver o que acontece. Na verdade, a ideia é deixar esse pensamento, né, sair e que as pessoas possam, que isso possa contribuir de alguma maneira para essa discussão, para isso que eu falei, é uma mudança de pensamento. A sociedade, ela está muito arraigada nesses discursos, mas ela também pode mudar e passar a se interessar por um discurso que tenha essa inserção do outro, como nós falamos aqui ao longo do trabalho. Exatamente. É muito importante trazer essa reflexão sempre, né? Sempre. A gente não pode perder isso de vista, porque, afinal de contas, somos humanos. Muito obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado, professor Pedro Paulo. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo. Tchau.